Romanos capítulo 1. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que, humanamente, nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que se deriva da fé. E vós, igualmente, estais entre os chamados para pertencerdes a Jesus Cristo. A todos os que estais em Roma, amados de Deus, convocados para serdes santos. Graça e paz a vós, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo por todos vós, porquanto em todo o mundo é proclamada a fé que demonstrais. Deus, a quem sirvo de todo o coração pregando o Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me recordo de vos em minhas orações. E rogo que agora pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que, enfim, eu vos possa visitar. Pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, quero dizer, para que eu e vos sejamos mutuamente encorajados pela fé. E não desejo, irmãos, que desconheçais, que por muitas vezes planejei visitar-vos, contudo, tenho sido impedido até esse momento. Meu objetivo é colher algum fruto espiritual entre vós, assim como tenho alcançado entre os gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. De modo que, em tudo o que depender de mim, estou preparado para anunciar o Evangelho também a vos que estais em Roma. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem verdade pela injustiça humana, pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E, proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso e trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram objetos e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E, por essa razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram, então, início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e, por isso, receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Então, tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo.
E, apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Portanto, és indesculpável, ó homem, sejas quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante. Pois tu, que julgas, praticas exatamente as mesmas atitudes. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais ações. Deste modo, quando tu, um simples ser humano, os julga e, todavia, praticas os mesmos atos, pensas que de alguma forma escaparás ao juízo de Deus. Ou, porventura, desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento. Entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível e que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele concederá a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal, em primeiro lugar para o judeu, e, em seguida, para o grego. Porém, glória, honra e paz para todo aquele que perseverar na prática do bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Porquanto em Deus não existe parcialidade alguma. Pois todos os que sem a lei pecaram, sem a lei também perecerão, e todos os que pecarem sob a lei, pela lei serão julgados. Pois, diante de Deus, não são os que simplesmente ouvem a lei considerados justos, mas sim, os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, muito embora não possuam a lei, pois demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravados em seu coração. E disso dão testemunho à sua própria consciência e seus pensamentos, algumas vezes os acusando, em outros momentos lhe servindo por defesa. Todos esses fatos serão observados na humanidade, no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com as declarações do meu Evangelho. Ora, tu que levas o nome de judeu, e te fundamentas na lei, e te glórias em Deus. Tu que conheces a vontade de Deus e aprovas as obras excelentes, porque és instruído pela lei. Tu que estás certo de que foi chamado para ser guia de cegos, luz para os que estão na escuridão, mestre dos ignorantes, professor de crianças, porquanto tem na lei a expressão maior do conhecimento e da verdade. Pois então, tu que tanto ensinas a outros, por que não educas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que ensinas que não se deve cometer adultério, adúlteras. Tu que abominas os ídolos, mas lhes roubas os templos. Tu, que te orgulhas da lei, desonra a Deus, desobedecendo à própria lei. Pois, como está escrito, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre todos os povos. Porquanto, a circuncisão tem valor se obedecerdes à lei, mas, se tu não observares a lei, a tua circuncisão já se tornou em incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados praticam os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncisos. E aquele que é, por natureza incircunciso, mas cumpre a lei, ele condenará a ti, que, mesmo tendo a lei escrita e a circuncisão, és transgressor da lei. Portanto, não é legítimo judeu quem simplesmente o é exteriormente, nem é verdadeira circuncisão a que é feita apenas fora do coração, no corpo físico. Absolutamente não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é realizada na alma do crente, pelo Espírito, e não apenas pela letra da lei. Para todos estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Que vantagem pode haver, então, em ser judeu, ou que utilidade existe na circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Primeiramente, porque ao judeu foram confiadas as palavras de Deus. Sendo assim, que importa se alguns desses judeus foram infiéis? A infidelidade deles conseguiria anular a fidelidade de Deus? Absolutamente não. Seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso. Como está escrito,
para que sejas justificado em tuas palavras, e sejas vitorioso quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça ressalta de forma ainda mais nítida a justiça de Deus, que concluiremos? Acaso Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou apenas refletindo com a lógica humana. É evidente que não. Se fosse assim, como Deus julgará o mundo? Mas, alguém pode alegar: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, engrandecendo ainda mais sua glória, porque sou condenado como pecador. Ora, por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos: pratiquemos o mal para que nos sobrevenha o bem? Por certo, a condenação dos tais é merecida. Qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão todos subjugados pelo pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa. Suas gargantas são como um túmulo aberto. Usam suas línguas para ludibriar, enquanto, debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são rápidos para derramar sangue. Os seus passos são marcados por destruição e miséria. E não conhecem o caminho da paz. Consideram que é inútil temer a Deus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda a boca se cale e todo o mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Isto é, a justiça de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo para todas as pessoas que creem. Porquanto não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Foi completamente excluído. Por qual lei? Das obras. Não, ao contrário, pela lei da fé. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus. Ora, não é ele igualmente Deus de todos os povos? Evidente que sim, dos gentios também, visto que há um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo algum. Ao contrário, confirmamos a lei. Portanto, que diremos sobre nosso pai humano Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Entretanto, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário daquele que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, ao que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Assim, também, Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus leva em conta a justiça independente de obras. Como são felizes as pessoas que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. 8. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Essa imensa felicidade é destinada apenas aos que fizeram a circuncisão, ou é também oferecida aos incircuncisos? Pois já afirmamos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Em que momento lhe foi creditada? Antes ou depois de ter sido circuncidado? De fato, não o foi depois, mas antes da circuncisão.
Sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão, como um selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, ainda que não tenham sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a favor deles. Ele é igualmente pai dos circuncisos, que não apenas passaram pela circuncisão, mas que também caminham sobre as marcas dos passos da fé que demonstrou nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Porquanto, não foi pela lei que Abraão, ou sua descendência, recebeu a promessa de que ele havia de ser o herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é nula. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei também não pode haver transgressão. Por esse motivo, a promessa procede da fé, para que seja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão, não somente a que é da lei, mas igualmente a que é da fé que Abraão teve. Ele, portanto, é o pai de todos nós. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou sua fé, o Deus que dá a vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes, como se existissem. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se, assim, pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera. Mas, pela fé, se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Todavia, não é somente para ele que as palavras "isso lhe foi atribuído como justiça" foram registradas, mas igualmente para todos nós, a quem Deus concederá a justificação, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para nossa completa justificação. O justificado tem paz com Deus,